Estamos no ar? Sim, quase. Isso entrando. Tá entrando. Estamos ao vivo. Acho que essa torre tem que virar um pouquinho pra cá. Isso aqui. Isso. Ok? Sim, estamos. Podemos começar? 3, 2, 1. Momento som. Pastor Piazzolla. Escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo. Ai, já comecei. Vai, Já fala. comecei nervosa. Manda brasa. Eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer. Arquétipo. Isso. Mas pela pupila. Tem que ter um brilho questionador e a tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábito. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta, quero meu avesso. Quero que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Quero santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Não quero só o ombro e o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto.
Meus amigos são todos assim. Metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que façam da realidade sua fonte de aprendizagem. Mas lutam para que a fantasia nos apareça. Não quero adultos nem chatos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Oscar Wilde. Eu comecei um pouquinho nervosa, porque é um autor que eu entrei na literatura através dele. Eu aprendi a amar a leitura, a arte, a cultura. Lógico que uma pessoa muito especial me apresentou. Fez até uma tatuagem. Eu tenho aqui uma tatuagem, hoje tá friozinho, não dá pra mostrar, mas eu tenho aqui a assinatura dele. Então, depois eu mostro. Mas é assim, é um escritor irlandês. Me desculpe o início mesmo, é porque eu realmente ele é um autor que acho que todos conhecem a obra, né? É o Retrato de Dorian Gray. Depois vocês dão uma pesquisada e é muito interessante. Eu não vou falar toda a biografia dele. E muita gente conhece bem. Com certeza. Mas eu gostaria de falar a respeito do amor, que fez dele ao mesmo tempo um gênio, morreu um gênio, é um gênio pra mim. Ele, pra mim, vive à frente do tempo dele. À frente, conhecido como homem à frente do tempo dele. E ele lutou, assim, ele tem várias obras, como Salomé, que foi super reconhecida. Enfim, não vou aprofundar a biografia mesmo. Eu queria falar a respeito do amor que ele teve por um outro homem. Apesar de ser casado, ele foi casado, que se casou com a Constance, teve 2 filhos. Mas ele gostava de outros homens e pelo meio até que ele vivia, convivia os meninos, a arte, aquela época, finalzinho aí de 1890. Final do século XIX, início do século XX, exatamente. O auge da França, da francofilia, da cultura. Tanto é que ele foi. Belle Époque. Exatamente, ele foi pra França e conheceu, né? Lá conheceu vários outros escritores, enfim. Artistas todos ali. E ele é uma grande paixão na minha vida. Eu tô falando hoje aqui, falar pra Rede Sororidade também, que eu tô falando como Gisele Soares e não pela rede, tá? Tem que deixar isso claro. E esse amor proibido dele, que na época era, né, crime, levou ele a um julgamento injusto, lógico, em que o Alfred, que foi o grande amor da vida dele, de todos, né, os casos que ele teve, foi o grande amor da vida dele, foi o Lord Alfred Douglas, mais conhecido como Buzzy. Tá aqui a foto dos dois. E o Oscar tinha aquela, na época chamavam de dandy, né? Era aquele homem espalhafatoso, aquele homem assim... Atualizado com uma moda. Com a moda, era arte e moda. E em vez de andar, flanava pelas ruas. Isso, exatamente. E a cor predileta dele era o vermelho, para chamar bem a atenção. Coloquei esse batom em homenagem a ele também, a paixão, ao amor. E lia... e ele, quando estudou em Oxford, ele fazia concurso de leitura com os professores e todos os professores perdiam. Nossa, olha só. Porque ele tinha um método de leitura que era muito rápido mesmo, ninguém conseguia, né, ganhar dele. E um homem inteligentíssimo. Acabou em trabalhos forçados, imagina. Não, vou chegar lá, calma aí. E por conta desse amor, né, com Douglas,
Ele foi condenado em 27 de maio de 1885 a 2 anos de trabalho, 2 anos de prisão e trabalhos forçados. Foi lá, na prisão, que ele escreveu uma das obras, assim, que eu acho... Eu tenho todas as obras dele, mas essa, pra mim, acabou sendo... virou um livro, um livretinho, assim. Você lê é mó rapidinho. depressão esse livro, hein? Não, é maravilhoso, mas é mó depressão. Não, é lindíssimo, tem trechos lindíssimos. Mas é definidíssimo. Era uma carta... Ele escreveu nesses 2 anos 2 cartas, e essa, que é o De Profundis, que foi uma carta que foi direcionada... Que era uma... Tudo que ele tava sentindo ali... em relação ao Buzzy, ao Alfred Douglas Buzzy. Você já fez chorar, se escabelar. Não, mas não é bem assim, porque a a escrita dele é maravilhosa, sim, é fantástico, é fantástico. Mas é dark, é dark. Ele saiu da prisão, quem esperou ele foi o melhor amigo dele, e não o Buzzy, que nem no dia do julgamento ficou lá. Falando em amor, vocês estão vendo que a Chanel tá latindo. Esse latido é que ela tá querendo... Ou pedindo, ela tá presa. Acho que ela tá em cima da cama. É. Cuidado com o cara. Só um segundo. E esse é um dos poemas que eu gosto muito, que eu tô dedicando a vocês, minhas amigas, meus amigos, que se chama Loucos e Santos, que eu li agora. E quem quiser, eu coloco também um pouquinho da biografia do Oscar depois aí no Insta e também no Facebook do Cláudio. E o assunto então é amor? É amor. Eu posso fazer uma intervenção então? Mas pode, É claro. multidisciplinar, nós vamos fazer diversas abordagens. Vamos lembrar que os gregos antigos do classicismo, eles dividiam o amor em 3 nomes distintos, não é? O Eros, o Filia e o Ágape. E o Ágape seria o amor pela humanidade, o amor pelo ser humano, o humanismo, de certa forma. Né? O Filia seria o amor parental, de amizade, o amor entre pais e filhos, mas enfim, o amor parental, né? Amor entre parentes e entre amigos. Tem uma diferença muito grande entre amor de amigo e amor de parente, né? Porque o parente é um amigo que acha que tem o direito de meter o bedelho na tua vida e dizer como é que você tem que viver. O amigo nem sempre, né? O amigo, ele é um tanto diferente, ele segura um pouco mais pelo menos senão a amizade fica complicadíssima, né? Imagina um amigo toda hora querendo dizer o que você tem que fazer, né? Mas, enfim, há uma correlação, né, entre esse tipo de amor, que é um amor diferente do amor erótico, né, que é o amor com uma finalidade ou com uma concomitância ou com um acontecimento do sexo em suas múltiplas variações, inclusive o não sexo, não é? O amor platônico, porém erótico. Então, nesses 3 níveis, quer dizer, o amor entre amigos e parentes, o amor entre pessoas, já o amor como este aqui, o amor entre parceiros. E o Nietzsche fala, inclusive, que o casamento é feito ou para quem vive o grande amor, quem é capaz de viver o grande amor e a grande amizade, ou para quem não é capaz de viver o grande amor e a grande amizade. Quer dizer, ou para aquela coisa absolutamente arroz com feijão, medíocre e tal, do dia a dia, que é uma espécie de acordo, né? Ou então aquela verdadeiro liquidificador, que é o amor apaixonado, que segundo Nietzsche exige ser capaz de ver a grande amizade, o grande amor, e para isso uma relação de casamento apaixonada é tão desafiadora, porém tão elevada, segundo ele. E o HP, que é o amor pela humanidade. Então, se eu puder pegar agora uns 5 minutinhos nesse raciocínio, eu vou tentar abordar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de neurociência, enfim, tentar abordar aspectos distintos e deixar para a Gisele mais a questão da literatura, né? Do romantismo, que é extremamente relevante.
Não parece um informante, gente. E vou também tentar, né, participar na medida das minhas possibilidades dessa esfera também. Mas comecemos pensando primeiro no outro. O que é o outro? Quando eu estou falando de outro, eu estou falando, obviamente, de alteridade, mas aí são sinônimos. O outro seria, assim, todas as pessoas, tudo que você entende como forma humana, tudo que você trata o seu cachorrinho, o seu gato como de maneira antropomórfica, conversa com ele e tal, é uma pessoa, né? É uma alteridade. Né? Quando você, enfim, o outro é um conjunto de, digamos, de subjetividades somadas que tem todos os outros menos você. Esse conceito é um conceito muito importante. Para um filósofo chamado Emmanuel Levinas, depois o Jacques Derrida vai amplificar o pensamento dele, e eu recomendo muito a leitura do Levinas, daqui a pouquinho eu falo sobre ele, mas o conceito é o seguinte: este outro, são todos menos você, esse outro já existia antes de você estar aqui. E esse outro vai continuar existindo quando você não estiver mais aqui. Então o outro é uma instância que existe antes de você e depois de você. Quando você nasce, já tem nome. Você já tem nome que foi atribuído a você pelo seu pai e pela sua mãe. O meu é Cláudio Roberto. Olha só que digamos, singular, né? O Cláudio Roberto. Meu irmão Paulo Rogério. Né? Então, eu sou Gisele Marina. Né? Então, te amo muito também. Tô te vendo aí, você falando que me ama. Tá bom. Enfim. Mas o nome eu não escolhi esse de jeito nenhum, né? Mas tudo bem, estou satisfeito com o meu nome. Mas o fato é que o nome, que os freudianos chamam de nome do pai, a gente dá antes mesmo da criança nascer. Então, o seu nome, que é absolutamente genérico, né? Quer dizer, tem milhões de Cláudios aí, né, pelo mundo afora, mas você se enxerga como, obviamente, como único, né, subjetivo, único ser, único ente, né, único diferente de todos. E assim a gente tem que chegar a todos. Ou seja, tem o conjunto de todo mundo que chama outro, ou outro com letra maiúscula, se quiser, e tem o outro indivíduo que está se relacionando com você. Essa diferença é importante porque eu vou dizer agora. Você entender bem essa diferença, ela é importante. Então, este conjunto de pessoas que chamam o outro ou os outros é que fundam você, porque o ser humano não consegue existir nem se imaginar longe da alteridade, distante da alteridade, ou sem a alteridade fundar ele. Quem nos funda é esse conjunto de outros. Porque você, indivíduo absolutamente sozinho, solitário, totalmente solitário, você se desidentifica. Ou seja, o elemento fundador de você não é você, segundo Levinas, mas o outro como uma instância. E aí quando você sai do outro enquanto conjunto de outros, e vai para um outro específico, no caso, está aqui comigo, eu queria que você acompanhasse esse raciocínio porque eu acho ele belíssimo, que é do Levinas, que ele diz assim: ela, para mim, ela é você. Eu falo: Gisele, você é isso? Você quer tomar um café? Você quer tomar uma cerveja? Você quer... Ela é o meu você. Para a Gisele, aqui, é um você. Ela, para ela, é um eu. Eu, para mim, sou um eu, ok? Então, aqui, eu, você, eu, tu. E da mesma forma, o inverso, ok? Só que a Gisele que está aqui, ou seja, o meu tu, o meu você, que é a Gisele que mora aqui,
quando eu represento a Gisele da minha cabeça, ou seja, esse você que está aqui, não é igual a ela. Mas não é de jeito nenhum. O que eu represento, a representação que eu faço da Gisele dentro da minha cabeça, é a melhor aproximação possível. Deixa eu quietinho, senão me distrai. É a melhor aproximação possível. É uma imagem, é uma criação. É uma Gisele que mora dentro de mim, que provavelmente tem conexões, né, com a Gisele propriamente dita, mas ela mesmo eu não consigo apreender, não consigo entender, não sou capaz de, quando eu olho para o rosto dela, é como se eu mergulhasse num abismo do rosto nu, aonde eu estou ali tentando entender, compreender, representar uma Gisele que jamais será a Gisele ela mesma. Porque por mais que eu conheça, por mais que a gente passe 24 horas por dia juntos, por mais que a gente se ame, por mais que a gente se entenda, por mais que a gente só de um olhar, de um movimento já sabe que tá, a gente já imagina o que o outro está pensando, o outro confirma, por maior que seja a afinidade, mesmo irmãos gêmeos criados juntos a vida inteira, é impossível apreender, é impossível você entender completamente o outro. Não é possível. Este conceito é fundamental. Você virar para outra pessoa e dizer, te conheço muito bem, isto é uma falácia. Isso é uma mentira deslavada, porque você não conhece. Por mais que você tenha vivido uma experiência semelhante à do outro, você não experienciou o que o outro experienciou. Então, o que a Gisele é para mim é uma representação que está aqui, mas não é ela. Ou seja, entender que o outro, que este tu, que este você que está aqui, acho que compreenda que eu tenho as afinidades, enfim, é outra pessoa e que você não tem o direito de pensar pela pessoa. Ou seja, você fala e acha que a pessoa vai dizer isso, aí você já diz isso, aí você já acha isso, ou seja, você não tem o direito de decidir, de pensar, de vivenciar, de experienciar o que a outra pessoa está vivendo, experienciando, porque você não está ali dentro. Então, ninguém é capaz de se colocar no lugar do outro sendo o outro. Você pode se colocar no lugar do outro, a empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro, ver a dor e o sofrimento do outro, vibrar com a alegria e a felicidade do outro, isso é fundamental, mas você nunca vai saber a dimensão do que o outro está realmente sentindo, o que aquilo representa para o outro. Este é o fundamento da ética da alteridade do Emmanuel Levinas, que foi preso, campo de concentração, lituano, falava russo, alemão, enfim, e por conta disso ele acabou não sendo executado lá e ficou num centro de traduções, já com outros presos ali no campo de concentração, e os alemães não cumprimentavam os judeus. Não cumprimentavam, ele é judeu. Não cumprimentavam os judeus. Porque não eram, para eles, não eram pessoas. Então, não davam status de ser humano. Todo dia de manhã, na oficina onde eles se encontravam de manhã cedo, né, para começar a fazer as traduções das mensagens interceptadas durante a Segunda Guerra Mundial, naquele escritório. Então, eles não falavam, por favor, muito obrigado, nem cumprimentavam, porque não eram humanos. Para eles desumanizaram
para conseguir promover esse massacre. Só que tinha um cachorrinho chamado Bob que vinha todo dia de manhã e cumprimentava eles todos. O Levinas e mais os colegas dele, os tradutores judeus. E ele brincava dizendo que o Bob, que era o cachorro, o nome que eles deram para esse cachorrinho, era o último humanista da Alemanha. Então quando você entrar no elevador e não cumprimentar a pessoa que está ali dentro, quando você passar por um colega, um funcionário, e não cumprimentar a pessoa, quando você não sabe o nome, não chama pelo nome, quando você não dá o gesto de cumprimento, de chegada e de saída, não agradece durante a relação que está acontecendo com aquela pessoa, seja ela humilde, seja ela poderosa, mas fundamentalmente sendo ela humilde, você não está dando status de ser humano. E o status de ser humano é fundamental para a relação humanista. Claro, é dar status de ser humano ao outro. É dizer, eu estou percebendo que você não é um aparelho de me levar para o outro andar. Você não é uma máquina que está me levando ali para cá. Você não é um cara que fica dirigindo um automóvel, então você está no táxi, não fala nada e não cumprimenta. Você não é um robô, uma máquina que está ali, não. Você é um ser humano, portanto você merece o tratamento digno. E este reconhecimento, ele parte do cumprimento, do reconhecimento daquela pessoa, e dar este reconhecimento acontece através da linguagem e de diversos gestos. Então quem quiser procurar a obra do Emmanuel Levinas é muito interessante, mas eu depois vou ler um trechinho, se der tempo, do Rafael do Globo falando sobre esse assunto. Eu agora vou falar de uma mulher que eu particularmente me identifico muito, assim, em algumas questões que nós tivemos, né, que eu tive na minha vida, ela também, que é Edith Piaf, que vocês conhecem bem, que teve uma vida muito difícil, mas que através da música conseguiu, como ela dizia o seguinte: quando ela subia aos palcos, todo o resto não existia. Ali ela estava totalmente envolvida com amor pela música. A Edith Piaf é uma cantora francesa. Ela aqui. Esse daqui eu não vou entrar nele, porque senão eu choro, não adianta. Tem que chorar de qualquer maneira. Eu vou chorar, não adianta, eu vou chegar lá e vou chorar. Aqui é a Edith Piaf com Marcel Cerdan, que era como chama essa profissão? Ele era boxeador. Boxer. E a Edith, ela começou a cantar muito cedo, aos 7 anos já. Ela já cantava, já tinha uma voz assim muito grave, e que começou a cantar nas ruas, e o pai meio que explorava ela, colocando ela para cantar e conseguia um dinheiro. Depois, aos 15 anos, explorava. Aos 15 anos ela começou a cantar sozinha. Desde os 15 anos ela pegou e foi viver a vida dela com todas as dificuldades. A Edith, até que ela foi descoberta em uma das esquinas ali de Paris, pelo Louis Lepler. E ela ficou conhecida após isso. Ele, né, fez, assim, ela já tinha todo o talento dela, mas ele foi o cara que, digamos que fez, como ela foi conhecida depois, La Mommy Piaf. La Mommy Piaf. Ficou conhecida assim. E esse cara foi muito importante na vida dela. Muito, muito. Foi o primeiro empresário? Não, esse já teve o primeiro que só deu o nome dela de Piaf. Que deu o nome dela, que é Piaf, que é um Pardal. Isso. Que é Pardal. E depois teve esse que realmente foi importante, que passou. Que é o que educou ela. Educou ela. Porque a voz dela era bruta ainda, não tinha... Ela não tinha o timbre certo, não era certo. Tinha que fazer um polimento. Tinha que fazer um polimento nela. E uma coisa que ela tinha, que ele falava assim, que ela não usava, eram as mãos.
E a partir desse momento, depois de muita, né, assim, de muita luta, Esforço porque, enorme. não, porque ela era assim, ela tinha um gênio um pouquinho difícil. Ela tem um gênio como um é que deve pouquinho. ser viver com alguém assim. Eu também. Aí, ela, depois de muito esforço e tal, e ela começou, através das mãos, passar toda a sua emoção através da música e a interpretação dela com as mãos. Era assim, tanto aí você pode colocar vídeos assim, ela sempre tá muito gesticulando muito com as mãos toda a dor ou o sofrimento dela, o amor que ela tinha pela música através das mãos. E depois, né, ficou super famosa, fez uma turnê pelos Estados Unidos. Tiveram vários, ela teve vários amores. E teve uma mulher que após, né, um tempo ela conseguiu amar mesmo. Ela teve vários amores, homens e mulheres, não teve esse negócio. Mas eu gostaria de pedir pra vocês que ouçam, pra se descabelar também, tá? A música Mon Dieu, que ela canta o Marcel. E a tradução, né? E a tradução. Não fala francês. Por favor, entrem aí. Tem um filme também que fala da vida dela, muito bem interpretado pela Marion. É maravilhoso. Tem o filme do Oscar Wilde também. E tem o filme as duas biografias são disponíveis, viu? Nessas redes de streaming. E foca bem nesse romance aqui dela com o Marcel, que eu tô tentando não falar. Mas eu vou tentar aqui. Depois eu vou falando com o Cláudio. Eu peguei esses dois hoje porque são. Ela, como cantora, é a mulher que eu mais admiro, assim. Se identifica, tudo mais. Me identifico, né? Por conta da. Porque ela ficou um tempo cega, eu tive problema de visão, enfim, várias outras coisas. Enfim, mas eu vou ler um trecho aqui de uma. Bem ousado, tá? Tradução de uma música maravilhosa dela. O meu francês não é bom. Enquanto não chorar, meu Deus do céu. Não. Essa é boa. Não, para com isso. Para com isso. Vou tentar pra vocês, tá bom? Não me arrependo de nada, nem do bem que me fizeram, nem do mal. Tudo isso tanto faz. Não me arrependo de nada, está pago, varrido, esquecido. Não estou nem aí para o passado. Com as minhas lembranças eu acendi o fogo, minhas tristezas, meus prazeres. Eu não preciso mais deles. Varridos meus amores com todos os seus tremores. Varridos para sempre. Je repars zéro. Com você eu começo do zero. Não me arrependo de nada, porque a minha vida, as minhas alegrias, hoje começam com você. Então, com essa tradução... com essa tradução, eu queria assim, passar uma mensagem que o tempo é muito importante. E uma outra frase que ela dizia que é belíssima, que pra mim, assim, depois eu mostro até o livro que tem, que a felicidade é rara, e de tão rara, às vezes a gente tem que pagar com lágrimas. E então, quando a gente tá naquele momento pleno, de felicidade, Vai começar a ler play. De felicidade, eu acho que a gente tem que, assim, se jogar de cabeça e dar todo valor àquele tempo, aquele amor, o amor de mãe com filho, o amor entre homem e mulher, o amor em geral. Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, e isso não está sendo valorizado. A gente depois passa e a gente fala, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer isso? Então, não se arrependa. Faça, se jogue de cabeça. Não se arrependa de nada, nem do mal e nem do bem. Agora eu vou me retirar um pouquinho só pra eu retocar aqui a maquiagem.
E eu sou gaúcho chorão também, quer dizer, os filmes daqui a pouco eu vejo que ele já está chorando, tento não, porque bocejo e choro é contagioso, né? Daqui a pouco eu estou chorando, a gente foi ver um filme sobre o elefante. Ai, não. Nossa senhora, a hora que morreu o elefantinho, ela se escabelando de chorar, porque também tem a pessoa que vive com outra mulher, que vive com uma mulher, ou que ama mulheres, tem que conhecer o ciclo, né? E tem um ciclo que é uma etapa que é excepcionalmente emotiva, e a gente está exatamente nessa etapa do ciclo. Então eu acompanho, assim, o dela e a da minha filha, conheço exatamente o ciclo. É fundamental. O homem que não se não se detiver sobre isso é um completo idiota, porque, e a gente também, né? Nós temos os nossas TPMs, né? Eu fui ver no noticiário as exonerações no governo federal, acontece lá pelo dia 15, parece que tem uma TPM no dia 15 do... Bom, não vamos entrar em política, mas o fato é o seguinte, isso é importante para você ser reverente ao outro, né? E no caso, eu acabo me emocionando junto e a gente acaba achando uma choradeira danada, enfim. Mas vou aproveitar esse tempinho para ler um pequeno trecho aqui que ele diz assim: autoridade, o Da Existência ao Infinito, o Rafael Daclon, tá? E é falando sobre o Levinas. Aquela história da alteridade que é fundadora. A alteridade não é apenas uma qualidade do outro, é a sua realidade, sua instância, a verdade de seu ser, e por isso, para nós, torna-se muito fácil uma permanência na coletividade e na camaradagem. Difícil e sublime é coabitar com a diferença, é viver o eu-tu profundamente. O sujeito da coletividade, como vimos, o ser com o projeto Ser, do projeto Ser e Tempo do Heidegger, é um sujeito da solidão, diferente do sujeito da comunhão, da realidade ética. Na ética dos existentes, estruturalmente divergente da ontologia heideggeriana, né, do pensamento do Heidegger, que ultrapassa essa subjetividade para toda a existência. A sua eternidade é a sua fraqueza e, por isso, infinita se torna nossa responsabilidade por ele. Ou seja, a nossa responsabilidade coletiva em relação a todos. Isso aí é algo que eu vou explorar um pouquinho no que diz respeito como é que é conviver, como é que é viver e como é que é existir o outro, que, como eu disse, sem eles, né, sem os outros a gente não existe, eles que nos fundam, a alteridade é que funda a nossa subjetividade, mas também é um grande desafio viver com os outros. Então eu vou aproveitar aqui alguns slides, eu vou passar eles rapidinho, que é exatamente essa questão da alteridade, né? Então eu vou pegar uns trechos. Esse lugar do outro não se situa somente numa instância, é mais uma estrutura de compreensão do ser, não é? Aquilo que eu já havia dito anteriormente. Agora, esse trecho aqui do Zaratustra eu quero ler com vocês, que é do Nietzsche, que é muito interessante, que é essa questão de amar o próximo como a si mesmo. Ele faz uma brincadeira, ele faz um filosofia, mas ele diz que amar o próximo é fácil. O difícil é amar o longínquo, é amar o distante. Por que a pessoa amar a quem você se identifica? Agora no Facebook era umas salinhas, né? Então, ou seja, você entra no seu chiqueiro e bota todo mundo que é igual a você, né, entre aspas, né, todo mundo que comunga da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, todo mundo que pensa do mesmo jeito que você, né, mas diz que não, que você é extremamente tolerante, e aí já essa palavra é terrível, né, tolerância, enfim, mas que você quer conviver com o multiculturalismo, que as manifestações culturais são importantes, que você respeita os pensamentos, a livre manifestação, e que você respeita visões de mundo diferentes e tal. Só que esse discurso
na prática, é um discurso difícil de se levar a cabo no dia a dia. Difícil para todo mundo. Muito difícil. Tem no Iclô, né? O Iclô do Sartre, que é quando ele fala que o inferno são os outros, que é uma peça de teatro onde são 4 personagens, né, que eles vão acordando um depois do outro numa determinada sala, e aí eles descobrem que depois de muita conversa, né, e começa a já brigar depois de um tempo, já não se aguentam mais todo mundo dentro da mesma sala, da mesma casa, essa coisa do confinamento, nessa todo mundo na mesma casa o tempo inteiro e tal, se gera atrito e conflito e as pequenas coisas e começa uma brigaçada, e aí eles descobrem que na verdade eles estão, é uma crítica, né, uma sátira, que aquilo ali é o inferno, que o inferno é conviver, ou seja, a gente não consegue viver sozinho, mas também não consegue viver em conjunto. As duas coisas são desafiadoras, as duas coisas são dificílimas. Ficar sozinho é quase impossível. Você inventa um negócio para virar alteridade. Ou você liga a TV, ou lê um livro, ouve uma música, ou conversa com o cachorro, ou conversa com você mesmo, enfim, pega o telefone, o WhatsApp, o Facebook é o deserto da solidão, né? Onde a pessoa vive uma solidão de coexistência, né? E aí o Zaratustra fala assim, esse é um trecho muito bacana, que ele diz assim, Zaratustra, não vos ensino o próximo, mas o amigo, que o amigo seja para vós a festa da terra e o pressentimento do super-homem. Eu vos ensino o amigo e seu coração transbordante, mas é preciso saber ser uma esponja quando se quer ser amado por corações transbordantes. Eu vos ensino o amigo que leva em si um mundo completo, um invólucro do bem, o amigo criador que tem sempre um mundo concluído para oferecer. E como para ele o mundo desenrolou seus anéis, assim para ele os enrola novamente, como se o bem fosse produzido pelo mal, os fins pelo acaso, que o futuro e o remoto seja a causa de teu hoje. Em teu amigo, ama o além do homem como tua origem. Meus irmãos, eu não vos aconselho o amor ao próximo, aconselho-vos o amor ao longínquo. Esse é que é extremamente desafiador. Amar quem tem uma visão de mundo diferente. Porque essa visão de mundo que nós temos é o que nos constitui. Esse conjunto de verdades que nós achamos que são as verdades verdadeiras, que são as verdades que sem elas a gente não conseguiria explicar as coisas, de onde viemos, como é que nós estamos aqui, para onde nós vamos, que sentido tem a vida. O sentido da vida que você dá à tua própria vida, quando você pensa sobre ela, está fundamentado num conjunto de valores e de ideias, ou de hipotéticas verdades. Se vem alguém e confronta isso, você tem que fazer um esforço colossal, mas faça esse esforço, mas um esforço colossal, para ouvir, para compreender. Como diz o Jacques Delors no documento de cultura para a paz da Unesco. Ouvir para compreender, mas não é ouvir para debater, não é ouvir para ganhar o debate, não é ouvir para ganhar a guerra, é ouvir para a compreensão e entender a possibilidade de visões de mundo distintas e conviver com isso. Isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Isso é um desafio cotidiano entre pessoas que se amam. Imagina pessoas que nem se conhecem. Isso a gente vê na rede social o dia inteiro. Quando você convive, aí é que o nível de exigência, o nível de sensibilidade, a sua perspectiva, já que você começa a pensar pela outra pessoa e achar que a outra pessoa devia fazer assim, você quer conversar consigo mesmo. Na verdade, você está apaixonado por si. Você quer que
Eu quero que a Gisele responda do jeito que eu acho que ela deveria responder. Eu quero que ela valorize de uma maneira que eu valorizo essa determinada questão. Eu quero que ela se comporte, use determinadas palavras. Eu quero que ela, na verdade, seja a representação que está aqui e não o que ela é efetivamente. O que eu desejo e exijo o tempo inteiro, isso causa conflito, é porque essa representação que eu tenho dela, eu confundo com ela e acabo achando que o que está aqui é ela e começo a me incomodar eventualmente quando há uma dissonância, quando há uma diferença entre o comportamento da Gisele representada aqui e ela mesma, o que é absolutamente razoável. Como é que você pode esperar que você vai estar diante de um marionete, de um boneco que você fala e responde pela própria pessoa? Ou seja, você não está permitindo a diferença e a subjetividade. Ou seja, este é o fundamento da maioria dos conflitos. E é essa compreensão que, no meu ponto de vista, é fundamental em relação a isso. Vou terminar a minha intervenção agora, que faltam 15 para as 10. Você vai falar alguma coisa, né? Então, e para a gente fazer um ping-pong mais animado, vou apresentar para vocês, para a gente fazer bem multidisciplinar, esses dois animaizinhos aqui, ó, parecem uns hamsters. Esse aqui é o alganaz da montanha, esse aqui é o alganaz do campo. O alganaz da montanha, isso é como se fosse um hamster. Eles são muito parecidos, tá vendo? Só de cor da... Tem 3 tipos de alganaz, mas você, se quiser, bota isso no Google, vai achar. E o que acontece? Só 5% dos mamíferos, né, são monogâmicos. No caso, o alganaz da montanha, ele não é monogâmico, ele não fica com a fêmea para criar os filhos, ele não... O alganaz do campo, ele se apaixona e ficam juntos eternamente, até morrerem. Não é? Tem até na região da África Central, Quênia, Congo, que tem um animalzinho chamado bibip, que eles se apaixonam, é uma espécie de cervo, que se apaixonam, entre aspas, né, mas vivem em conjunto, os dois, e quando morre, diz a lenda africana, quando um morre, o outro morre logo depois, né? Porque eles são assim, absolutamente monogâmicos e vivem uma vida, são dois corações e uma mente, né? E um cérebro em conjunto, como se fundissem as duas almas. E esse aqui, ele é monogâmico, aí já perde um pouco o romantismo, cai na questão da neurociência, por causa da vasopressina e fundamentalmente ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor que ele é responsável pelas nossas laços afetivos, inclusive a fidelidade, a relação entre mãe e filha e filho. Você até compra na farmácia, viu? Se quiser ir na farmácia comprar ocitocina, quando a mulher está com dificuldade para amamentar, ela borrifa a ocitocina no rosto, né? Respira a ocitocina e a partir dessa reação desse neurotransmissor, ela começa a produzir mais leite, ou seja, é o laço afetivo, é o crescimento do laço afetivo, é o incremento do laço afetivo que gera essa produção do leite materno, esse incremento da produção do leite materno. Aí você já deve estar pensando, vou pegar, está sabendo, eu vou lá na farmácia, vou comprar, vou botar ocitocina na comida dele. Eu não sei se isso dá certo, não recomendo que você faça isso, não faço a menor ideia se funciona, mas desde o início dos anos 2000 já se identifica isso claramente. A ocitocina é o hormônio da fidelidade, digamos assim, né? É o transmissor da fidelidade. Então, quando a prática do sexo, essa prática sexual produz ocitocina. Mas quando você abraça alguém, você produz ocitocina em você e na outra pessoa. Então, quem já trabalhou comigo conhece isso. Eu gosto muito
de abraçar os membros, a equipe, de estar em processo de abraço com as pessoas que fazem, que compõem as equipes. E por que eu faço isso? Porque para enfrentar um desafio é necessário a lealdade do grupo, a união, para a cooperação ser possível, é necessário que a gente seja capaz de perdoar, que a gente seja capaz de trabalhar junto, que seja capaz de cooperar, e para isso a ocitocina é fundamental. Então, através do abraço e a transmissão do abraço para a outra pessoa, ou seja, você criar a cultura do abraço, é fundamental para que haja a produção de ocitocina, e essa produção de ocitocina cria condições para que haja um trabalho cooperativo muito melhor, e também a questão da fidelidade, da lealdade entre casais, ou enfim, o abraço é um poderosíssimo elemento de coesão. Quer dizer, o gesto do abraço, ele é realmente muito importante, assim como o falar, o eu te amo, enfim, isso é muito importante, mas o que justifica tudo são as atitudes. Não adianta você fazer isso tudo, não é? E na hora H, nas suas atitudes, suas ideias não corresponderem aos fatos, não é? Como diria o Cazuza. Então, são as atitudes, a partir do exemplo, que você vai legitimar esses pequenos gestos. Mas são esses pequenos gestos que constroem, que ajudam a construir, que criam condições para a construção de uma atividade cooperativa, de valores como a lealdade, a fidelidade, como valores de convivência, que são extremamente importantes. Então tem uma frase muito comum aí que diz assim: me ame quando eu menos preciso, me ame quando eu menos mereça, e é quando eu mais preciso. Não que ela vai servir de álibi para qualquer tipo de coisa, mas às vezes é muito importante o gesto, não é? O abraço, o sorriso. Que nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Então a gente não pode entender isso como isolamento social. Então, um telefonema, uma palavra, um carinho, quando você está sorrindo falando no telefone, a outra pessoa percebe que você está sorrindo, mesmo sem pensar conscientemente, mesmo sem se aperceber que você está sorrindo. Então, quando você atende o telefone sorrindo, fala sorrindo, você transmite para outra pessoa, você produz ocitocina na outra pessoa, você produz vasopressina, você produz neurotransmissores e emoções que são extremamente importantes para o nosso convívio social, para a busca de harmonia. Falo feito uma matraca, tem 5 minutos. Bom, é isso. Logo vamos estar juntos, vamos poder nos abraçar. Com certeza. Você vai fazer um segundo take ou não? Podemos. Então eu volto daqui a pouco, o Cláudio volta. E daqui a pouquinho voltamos, então. 5 minutinhos. Não sai daí. Eu sei que eu tô vivo. Estou aqui.